Boa noite. Estão bem aí? Tudo certo? Chegando aqui agora para mais uma live. Esses dias eu não fiz na segunda-feira. Fiz nem o Buruçu lá com o meu amigo Rafael. Respeitei o feriado. Na terça, ontem, tem a minha live com o meu amigo Sidney Nicéas, que eu não pude comparecer por questões profissionais. Acabou que o meu compromisso fora não deu certo e... Enfim, na verdade deu certo, né? Não aconteceu o que estava previsto, mas... Vidas que seguem, vidas que contam, como diria minha amiga Silvia Bessas, que está entrando aí, adentrando do recinto. Buenas noites, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre duas paixões que eu tenho, futebol e cinema, que eu acho fantástico. Grande Marconi, grande resenha, Mr. Grill. Mr. Grill, cara, eu já provei essa brincadeirinha aí, hein? Saborosíssimo. Logo no início da pandemia. Vou adentrar aqui, chamar o meu convidado aqui, que tá já dentro de campo. Alfredo Bertini. Deixa eu colocar o fone. Dessa cerimônia aqui de apresentação. Vamos lá. Vem. Aê. Grande Bertini. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Saudar meu amigo Jufo Tenório, que está chegando ali também. Grande alvirrubro. Saudar você também, Bertini. Obrigado pela presença. Como é que foi aí esse feriadão aí? Tranquilo? Opa, caiu Tranquilo? aí? Não, Tranquilo? só estou baixando um pouquinho o volume. Tá. Excelente, né? Fui a Natal assistir ao nascimento do meu segundo Rapaz, neto. foi o nascimento do segundo neto, né? Por isso que você tá com um sorriso assim. Nasceu Mateu na sexta-feira, um parto difícil, né? Parto normal. Eita, caramba. A mãe primípera, primeira viagem materna, né? Mas, graças a Deus, ele está bem e está aí pronto para enfrentar esse mundão, né? E vai chegar a terceira agora. Já está encomendado o terceiro, né? Caramba, porque minha filha também está grávida e deve ter, a neném é uma menina, e a minha segunda neta, e deve ter essa semana ou na próxima. Então, estamos aqui na expectativa. Quando eu brincava aqui dias atrás, dizendo que poderia ser gêmeos de barrigas diferentes, né? Então é uma felicidade ser avô num espaço de tempo de uma semana. Não é, cara, você tem felicidade assim, dá nem pra descansar da adrenalina, assim, da alegria, da emoção de ter um e logo o outro, logo. Veio primeiro foi do filho, né? Sexta-feira, meu filho, e agora vai ser da minha filha. E essa é a segunda neta, né? Eu já tenho uma, 2 aninhos e 2 meses, uma figuraça, né? Maria Alice, agora chegando Maria Laura e Mateu, né? Tudo no M, de Marcelo. Tudo no M, de Marcelo, exato. É isso. Dá um abraço pro meu amigo Eric, que tá aí acompanhando, também Rafael Andrade, que é olha, se tem um caba que tem vinil em casa, é esse Rafael. Vende, troca, faz qualquer negócio. Tô devendo uma visita a ele, eu vou levar você também, Bertini. É lá em Campo Grande, a casa dele. Sensacional. Cara, quando eu me lembro que me desfiz de uma coleção que foi do meu pai, me arrependo até hoje, viu? Meu amigo, eu tenho vinil, assim, poucos. Parei para ficar mergulhado em CD. Aí desfiz do CD e vendi, inclusive, para Rafael. Aí eu tô querendo recomeçar vinil, Bertinho. Quero começar comprando coisas mais... Porque na época que eu comprava, sabe? Eu comprava assim, tudo misturado. O que aparecia eu comprava. Agora não, eu tô querendo ver que se faça uma seleção, uma coisa mais direcionada. Eric já tá dando uma saudação para você aqui, Grande Bertini, o cara que faz muito pelo audiovisual do nosso estado, da nossa cidade. Já tive o prazer de trabalhar por 5 anos no CinePE. Experiência incrível. Isso é Eric Duarte que trabalhou com você. Não sabia, não, dessa empreitada do Eric.
É isso mesmo. A gente tem muita gente aí que contribuiu bastante, né? Hoje eu fiz até uma homenagem à Graça Araújo, que fez Eu dois vi anos no de ah, falecimento ontem. Muita gente se manifestou da equipe, né? Das pessoas que trabalharam, tiveram o privilégio de compartilhar com Graça e conosco, né? Alguns momentos aí de tensão, porque festival é tensão, mas também de muita alegria, né? Esse misto que sim, faz sim. parte do cotidiano da vida também, e no festival não seria diferente. Então, e assim, nós somos muito gratos às equipes, né? Que a cada ano ajudaram, as equipes que ajudaram a construir o CinePE 24 anos. Esse ano numa versão virtual, né? Que a gente vai levar a cabo a partir de novembro, dezembro e deve se estender até março, atrasado aí em função Caramba, da pandemia, mas vamos fazê-la mas vai assim, manter, né? Ô aproveitando Bertini, aqui o espaço, né, para dizer. não, lógico, isso é bom, isso é bom. Antes de eu chegar, assim, até o assunto do cinema, Aliás, eu estou aqui com a minha eu caneca, tá vendo? olha aí, vamos brindar aqui porque a minha caneca também, ó. Aqui além da bola, que vai falar além de futebol, aí eu também. Rapaz, eu tenho uma coleção aqui, velho. Olha aqui, eu adoro Agora eu vou caneca. dizer, eu peço, é Olha aqui, água, ó. viu? Ó. É, Eu tenho uma coleção, cara. Eu adoro caneca, cara. Ó. Depois eu vou poder essa do festival. ah, sim, temos aqui. Eu também tenho algumas. A gente pode aí Eu dar uma tenho um olhada monte. nessas coleções depois, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, agradecer. Não dispensa até a apresentação ao pessoal, mas fazer o prático que Bertini. Eu conheci a Bertini já num festival, né? Assim, um cara ligado à cultura e principalmente cinema, o Festival de Cinema de Pernambuco, que nasceu em que ano, Bertini, para me dar uma luz aí? 61, vamos partir para os 60 no ano que vem, se Deus quiser. Não, eu não queria. É que você entregou a idade, beleza, eu estava perguntando pelo tempo do festival. O festival faz 24 esse ano, né? A gente tinha que fazer porque o ano que vem é o Tem uma data aniversário marcante, né? marcante, né? 25 anos, o jubileu de 25 anos. prata, né? Que coisa boa, que Então, coisa as boa, cara. bodas de pratas aí do festival no ano que vem. Então, a gente está marcando aí, reservando uma data para junho, em função de que o desse ano vai até um pouco até março, né? Então, em junho, a Uhum. gente vai estar comemorando os 25 anos e, se Deus quiser, num clima, né, de Melhor. confraternização semelhante ao que nós fazíamos antes dessa pandemia, né? Quando eu tava para abrir a live aqui, eu tava pensando aqui, cara, a gente vai falar de dois assuntos que nós amamos, né? Futebol e cinema. Eu tava aqui pensando aqui, cara, a minha paixão por cinema, eu não sou cineasta, nunca tive essa questão de mergulhar como um trabalho, como ofício do cinema, mas eu fiquei refletindo antes da nossa live, né? Fiquei, caramba, velho, a minha paixão por cinema, ela nasceu praticamente na mesma época da nossa paixão por futebol, assim. Porque, assim, todo garoto da nossa geração, e até antes, sonha em ser jogador de futebol, né? Nasce querendo ser jogador de futebol e vai jogar bola, e ganha de presente a bola, e grita gol, e tal. Mas aí eu Um, fiquei refletindo aqui, falando, um certo Pedrinho contou essa história. o Sérgio Perigo dessa história. Exatamente, daqui a pouco eu apresento ele aqui. Aí, cara, eu aí depois fiquei pensando assim, meu irmão, mas na época em que eu jogava bola na rua, eu gravava os filmes da madrugada, passava Corujão, aquelas coisas que eu não podia assistir, que eu estudava de manhã na escola, eu tinha um videocassete que programava o filme, para você assistir, no outro dia eu assistia, eu chegava da escola, botava o filme, o que fosse, cara, o que fosse. Filme policial, filme de suspense, filme, sabe, qualquer filme assim. Eu assistia aos filmes de Hitchcock no Festival Hitchcock que a Globo passou de madrugada. E aí eu gravava e no outro dia assistia. Eu assistia todos os filmes de Hitchcock praticamente. Então, assim, a minha paixão pelo futebol veio com essa do cinema. Aí eu te pergunto, qual paixão veio primeiro? Se veio as duas para você? E a pergunta seguinte é, quando foi que nasceu, como foi que nasceu a ideia do Festival de Cinema? Ah, rapaz, que oportunidade bacana para eu tornar
mais pública ainda a história, não só minha, como também do próprio festival, né? E eu diria para você e para todos que estão aí nos acompanhando, que não é muito diferente da sua quando eu falo também de simultaneidade entre cinema e futebol. Eu, na verdade, eu sou do Pina, né, aqui da Zona Sul do Recife, né, um bairro que tinha um cinema chamado Atlântico, onde hoje é o Teatro para os mais jovens, onde hoje é o Teatro Barreto Júnior, ali Ah, no final da Conselheira de A, esquina com Herculano Bandeira. Ali era o sim. ponto principal do Pina, né? E ali estava o Cinema Atlântico. E teve um tempo, em função de uma enfermidade do meu pai, que a gente que morava numa casa do outro lado da Antônio de Góes, a gente resolveu mudar um pouco dos ares e ficar numa casa um pouco maior. Não que a nossa não fosse, a nossa tinha um quintal enorme, mas as acomodações eram menores. E a gente terminou alugando uma casa do lado do Cine Atlântico ali no Pina. Tá Não de existe. brincadeira. Tu é vizinho do cinema. Exatamente. E Uh! aí fazia pouco tempo que meu pai, Marcelo, tinha me levado para assistir um clássico chamado Isto é Pelé. Não é? Eita. Eu já gostava muito de futebol, acompanhava pela televisão, que aliás eu tenho escrito algumas coisas para comemorar os 70 anos da televisão e revisei um pouco uma história minha, que eu vou ainda dar um detalhamento a ela, sobre essa questão da televisão e o futebol. Então, eu gostava muito de acompanhar os jogos na televisão. Quando meu pai me levava para o estádio também era uma alegria. E mais ainda quando eu fui a primeira vez ao cinema e ver o ídolo dele, e que se tornou meu ídolo. Eu tive o privilégio de conhecer, você vai saber, conhece bem essa história, eu posso reproduzi-la aqui, o nosso rei Pelé, né? E aí fiquei encantado. Meu pai me levou no Trianon, né? Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema, mesmo sabendo que tinha um no bairro, mas eu ainda não estava morando ali do lado do Atlântico, né? E aí fiquei encantado com aquela televisão gigantesca, né? E com aquelas imagens fantásticas de Isto é Pelé, um filme de Luiz Carlos Barreto, que hoje é uma pessoa que eu admiro e é do meu convívio, da minha proximidade. Hoje mesmo falei com Barreto por mensagem. Veja que como o mundo gira, né? E aí fui É, morar é. ali do lado, e meu pai era muito amigo do projecionista, né? E eu conto isso num livro que eu escrevi, e terminei, entre aspas, invadindo muitas vezes a sala para ir até a cabine de projeção. Então, a minha primeira vinculação terminou sendo logo com a cabine de projeção, e eu fiquei encantado com aquele projetor, né? É uma história meio cinema paradisíaco, que por coincidência É, o é personagem é o verdade, é seu. verdade. É verdade, é verdade. Parece que Tornatório se inspirou nesse humilde cidadão. Longe disso, longe disso. Mas é uma história um pouco parecida. E eu fiquei ali muito vendo como é que colocava. E tinha uma coisa também muito interessante. O pessoal do cinema, Marcelo, ele, para fazer as emendas, cortava, não é, pedaços da película. E às vezes aquele material era jogado no quintal da minha casa. E por mais que minha mãe Caramba. reclamasse, porque o pessoal erroneamente jogava parte desse material como lixo para o terreno dos fundos da casa que a gente estava, eu pegava aquele lixo ali e encontrava pedaços de filme. E aí o próprio projecionista me ensinou que eu poderia fazer um cineminha em casa. E aí aquela velha experiência da caixinha de sapato, de Sim, colocar, né, de colocar uma luz e de você fazer é. uma péssima projeção, mas dá uma sensação para os seus amigos de que você entende de cinema, né? Então o contato começou exatamente com o futebol e pela proximidade com o cinema Atlântico, onde eu conto na história, hoje eu posso contar Mas naquele agora, tempo. mas o engraçado é que o surgimento das tuas paixões, elas surgiram, como é que eu posso colocar? A questão da tua paixão pelo futebol, ela já estava dentro da sétima arte, assim, de você ver, se bem que você foi pro estádio, mas você jogava bola? Jogava bola, Sim, gostava de jogar, joguei. sonhava em ser jogador? Não, não cheguei a acreditar muito nisso, até porque minha mãe me desestimulava muito, né? Porque às vezes eu matava a aula no colégio, aquela história, jogar ali
na praia, no cano. Ali no Pina tinha o primeiro, os mais velhos vão lembrar disso, o primeiro cano de esgoto era exatamente ali próximo de onde era o Maxime, e ali tinha um supermercado chamado Compre Bem, que tinha um cano. Pô, E ali o pessoal ali tinha um gostava supermercado, é? Ali de tinha um supermercado, supermercado. ali Era era mesmo, cara. um Compre Bem que depois virou Pão de Açúcar, não com esse nome na Avenida Boa Viagem, né? E hoje é um prédio ali na Cara, Avenida Boa Viagem. cara, eu sou fissurado por isso, sabe, Betinho? Assim, essa coisa de pessoas de uma geração anterior à minha que tem lembranças do que era o que nos bairros, sabe? É. Eu acho. Ah, Eu já tô cara, imaginando um supermercado ali, velho. Eu fico ali tinha imaginando um como é que pequeno pode ter supermercado Compre Bem, que era onde a gente já marcava a pelada na frente do Compre Bem. Porque não ali, bem. quando a maré estava baixa, Marcelo, você tinha, não é, uma areia mais dura, naturalmente, né? E dava para bater Ah, bola. Mas batia bola no quintal de casa, a gente tinha um quintal favorável, reunia uma turma, né? E depois vieram os campinhos que foram inaugurados, eu ainda me lembro, em 1977, aqueles campos de futebol que hoje estão na praia, que tem a quadra de tênis, que vão da entrada de Brasília, né, da frente do JCPM, até mais ou menos o primeiro jardim, né? Que aquilo tudo era sim. Pina, né? É. Até o primeiro jardim, onde era o terminal do ônibus do Pina, aquilo tudo era Pina. Hum. Tomé Gibson, onde eu morei também, ali para trás vem Canta Moça, e por aí vai o Bode ali atrás. Essas comunidades todas faziam parte, não do Pina. E meu pai também tinha vínculos, né, com... Meu pai jogou no América, ele foi mais atleta de vôlei do que futebol, Ah, tá. mas meu pai jogou vôlei no América, mas chegou a bater bola no Juvenil do América, depois papai se vinculou muito ao Expressinho e depois ao Centro Esportivo do Pina, dois clubes tradicionais ali do bairro, né? E é o verdadeiro clássico do verde e branco contra o verde e preto no estádio eu acho que José da Costa, que hoje ali próximo das oficinas do Porto, onde hoje acabaram com o campinho do Pina ali, hoje é um conjunto habitacional de pequeno porte, né? Então, Uhum. são as referências ali do Pina e que a gente traz na lembrança. Então, a história vem ali com o cinema, com o Atlântico, né? E chegou a época posso dizer isso até porque a gente já passou das 21 horas, e hoje pornô chanchada não é nada demais, né? Não é Diante nada demais. do que a gente assiste. E aquele clima É, de é. pornô chanchada, eu não tinha idade, mas levava a galera e passava por uma porta secreta para assistir Vera Fischer e outras musas do cinema brasileiro, né? E outras musas do cinema brasileiro no Atlântico. Então a gente já reuniu uma turma de dois, três, tudo com 12 anos, 11 anos, para ver Vera Fischer, Adriana Ah, Prieto, que morreu. eu vi Vera Fischer de perto, assim, no lançamento do filme Na Vara e na Carne, que Foi foi um comigo, lançamento que aconteceu. Foi com você, né? foi Eu ia comigo. perguntar isso, se era contigo. Ali no Não Recife foi um no 2 3. festival, a gente lançou no Não, foi no cinema Recife. 1, 2, 3. Eu não me Foi. lembro, teve uma festa na Overpoint na época. Teve uma É, festa. Teve uma Eu festa lembro na disso. Overpoint e ali foi meu primeiro contato com Vera, Musa, né? Eu acho que ela tinha acabado de fazer aquela novela lá, ou ia fazer. Acho que ela estava na época. Hoje, Jocasta. hoje a geração chama de crush, né? Meu primeiro crush. É, E aí eu tive o prazer de conhecer Vera Fischer e conviver praticamente 24 horas, né, como convidada nossa no lançamento do Navalho. O Neville, que era diretor do filme, é uma das pessoas que já esteve conosco 2, 3 vezes, entendeu? E ali também vem a história que eu vou fazer a conexão para responder a outra parte da sua pergunta, que é como que chega o festival, né? Porque depois que eu saí Jorge Farias, deixa eu saudar o Jorge Farias, que ele está dizendo o seguinte: afazeres domésticos me atrasaram. Atrasaram não, chegou na hora certa. Vamos embora. Boa noite, Isso seja mesmo, Jorge. bem-vindo aí, Jorge. Seja bem-vindo. Eu estou contando com a história da minha vinculação, Jorge, do cinema com futebol lá atrás, do Cinema Atlântico, e agora eu vou fazer a conexão, a passagem para o Cine PE. Naturalmente É, que depois desse episódio do cinema, quando eu tinha 12, 13 anos, né, e aí eu já praticamente volto para minha casa, estudando, aí já
casamento, a gente já muda um pouco, fui estudar economia, então a gente já... E claro que o cinema era apenas uma diversão de ir para a programação com Sandra para o, sei lá, para o Moderno, para o Ritz, para o Astor, para o Veneza, para os cinemas que nós tínhamos naquela época. Bom, e aí veio a oportunidade de criar o festival, e a conexão é exatamente o seguinte: naquela época da pornochanchada, né, um dos grandes produtores era Aníbal Massaíni, né? Filho de Oswaldo. Oswaldo, a família tem uma tradição cinematográfica muito grande, porque o velho Oswaldo, para quem não sabe, foi o produtor de Anselmo Duarte no Pagador de Promessas, que é o único filme da história brasileira, do cinema brasileiro, que tem a Palma de Ouro. É verdade. E foi o primeiro indicado ao Oscar, né? Ou estou errado? Exatamente. Então essa tem uma história interessante, porque eu vi aquele nome Massaíni, não só no caso de Aníbal e nas pornochanchadas que passava ali, mas lembro muito bem de Oswaldo Massaíni, por exemplo. A gente passou agora pelo dia no Independência ou Morte, que foi um filme marcante naquela época, lançado em 72, nos 150 anos da independência, né? E era uma produção de Oswaldo Massaíni, o mesmo produtor, né? Que, aliás, vai sair agora um documentário sobre a vida dele, fantástico. É o maior produtor de cinema de todos os tempos. O que esse homem fez pelo cinema, sendo ele, começando a carreira dele, vindo da Itália como bilheteiro, vendia bilhete numa sala de cinema, onde hoje se chama da Boca do Lixo, em São Paulo, é fantástica. Mas, bem, aí Aníbal era o nome que estava na minha memória, Massaíni, o nome que estava na minha memória, e, de repente, Marcelo, eu no exercício do cargo de secretário no governo de Joaquim Francisco, e fiquei numa divisão de tarefas com o Celso, que era o secretário titular, eu era o secretário executivo, fiquei cuidando mais de perto do turismo do Estado, e no intuito de trazer mais eventos para o Centro de Convenções, eu fui atrás de uma feira que Pelé estava lançando com Lemos Brito em São Paulo. E quem me ajudou muito foi o grande Luciano do Vale, que também tem a ver com futebol. Veja quantos elos, né? Luciano do Vale estava aqui no Recife. Conexões, né? Luciano estava aqui no Recife e eu tive o privilégio de conhecê-lo em função do meu cargo público, né? E Luciano me apresentou a Samir, que foi presidente, advogado do Santos, para eu chegar até Pelé, para poder tentar convencer Pelé a trazer essa feira de esportes para o Centro de Convenções. Aí eu me deparei, né, esse pacato cidadão se viu diante do rei, num lançamento desse evento no Sheraton, em São Paulo, ao lado do Aníbal Massaíni, que já estava produzindo Pelé, o Atleta do Século, né, o filme que Aníbal lançou logo depois, uns 5, 6 anos depois. Mas Aníbal estava com um projeto anterior, que era o Cangaceiro, que foi filmado aqui em Pernambuco, porque nós demos o apoio para isso exatamente na época também do Baile Perfumado. E nessa aproximação com Pelé e Aníbal, né, eu me vi no Festival de Gramado. Né, eu me vi no Festival de Gramado a convite do pessoal do festival, porque Aníbal tinha uma homenagem a ser feita ao velho Oswaldo, que tinha falecido em maio. O festival foi em agosto, e indicou meu nome por estar apoiando o filme dele em Pernambuco, para descerrar a placa do pai dele no Festival de Gramado. Veja que coisa, né? O velho Oswaldo Massaíni, que estava nas salas de cinema, né, com Aníbal, né, nas salas de cinema que eu acompanhava garoto no Atlântico. Garoto. Então, foi uma junção de coisas. Parece que o destino vai juntando as peças de um quebra-cabeça que você só consegue montar e entender anos depois, né? E eu me vi, portanto, com Pelé. Com Pelé, criei naquele momento uma aproximação muito grande, porque Pelé estava para casar e casou com uma pernambucana. Eu estava no cargo, ajudei muito na construção. Casou no dia da morte de Ayrton Senna, né? Não, veja, ele casou no dia 30, não na foi véspera. Não, foi na véspera, não foi? Foi na véspera. Eu digo isso porque... foi no sábado à noite, é isso mesmo. Pelé chegou aqui no dia do meu aniversário, que era 29 de abril, na sexta-feira.
No dia Casou 30, no sábado. foi o casamento, e no dia 1º foi o falecimento de Ayrton Senna. De Ayrton Senna. Eu sou de 29 de abril, então aquele foi que final de semana agitado, né? Foi um final de semana agitado. Eu tive no evento representando o governador Joaquim não foi. Eu tenho aqui até todos os registros. Aliás, aquele ano, 94, tem outro registro importantíssimo, né? Porque foi o ano que a gente ganhou a Copa. E eu estava lá na base aérea, ao lado do governador, para receber os pentacampeões. Aliás, os tetracampeões naquela época, em 94, né? Os tetracampeões. Então, eu tenho aqui... E você estava como secretário na época? Eu estava como secretário adjunto, né? E fiz parte ali da delegação e fui um dos 10 primeiros a pegar no troféu ali. E foi uma emoção realmente muito grande, né? Então, para quem... Enquanto isso, você estava na base aérea. Você chegou na base aérea de que hora lá, lembra? Muito cedo. E depois eu fui para a Avenida Boa Viagem. Ainda deu tempo de chegar até a casa de um amigo. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: eu morava com meus pais moram perto do aeroporto. Aí eu me lembro que o voo tava para chegar, sei lá, início da tarde, 2 da tarde. Eu me lembro que eu me acordei de 7 da manhã, cara. 7h30, e fui andando da casa do meu pai, que era pertinho, para a ponta da pista do aeroporto, para ver se já tinha movimentação. Já tinha movimentação. Aí é engraçada essa conexão aqui, porque enquanto você estava lá dentro, né, esperando, eu estava lá de fora, naquela ansiedade de ver a seleção chegar. É um filme que passa na cabeça. É outro filme. Tem um fato também, outro pitoresco de 94 comigo, que eu inclusive, é uma coincidência, eu abri esse parênteses, porque estou escrevendo sobre 94, que para mim é um ano muito marcante por tudo isso que eu estou te contando. Eu ainda fui a Portugal, cara, e sem querer, né, conheci Eusébio e convivi uma noite. E conversei com Eusébio longamente. Lamento muito não ser um jornalista para ter anotado tanta coisa que conversei com o grande ídolo português naquele dia. Mas eu tenho testemunhas, né? Roberto Andrade, grande rubro-negro, era secretário como eu. A gente viajou juntos para a Itália e a gente teve que fazer uma conexão em Portugal. E nesse pernoite apenas em Portugal, nós saímos para jantar. E no restaurante que a gente encontra Eusébio, acompanhado de uma brasileira, não é, que por uma coincidência me conhecia, porque eu tinha dado uma entrevista para ela, era uma jornalista, eu tinha dado uma entrevista para ela no Jornal do Brasil, naquela época. Veja que coisa, né? E aí o Eusébio... Que maravilha, cara. Nos chama à mesa e ficamos, Marcelo, fechamos o restaurante, e de tal maneira que o dono do restaurante, um apaixonado torcedor do Benfica, um benfiquista, né? Ainda levou a gente pro hotel, porque amigo de Eusébio não paga a conta e ainda se deixa no... rapaz! Uma coisa que coisa maravilhosa! Então, aí, fechando o parênteses de 94, mas 94 para mim também, nessa história, é um ano que começa, embora efetivamente o primeiro ano do CinePE é 97, para mim ele começa em 94, exatamente por Pelé e por Massaíne. Né? No caso, a semente germinando começa aí, né? Mas ela é 90, mas na frente 97 é que... É 97 mesmo? Porque é 97 a primeira edição, que foi exatamente, foram 3 anos de todo um aprendizado, uma burocracia. A semente nasce em 94 e foi exatamente por essa coincidência e por uma provocação de uma jornalista, que também é muito amiga hoje, né? É uma pessoa que é muito querida e conhecida em Porto Alegre, tem um programa de televisão, tinha um programa de televisão na antiga TV Manchete. Hoje ela está fazendo também as entrevistas ao estilo web, né? E Vera foi uma pessoa muito importante nesse sentido, porque ela foi que plantou a semente de eu contando essa história para ela, e ela disse, por que você não faz um festival no Recife, né? Isso foi em 94. Então... Aí você faz... Aí, quando ela diz isso, eu tô falando com você, vai arrumando aqui para poder a bateria sobreviver a nossa live, porque essa nossa live merece ter 2 horas de duração. Por causa dessa... eu tô gostando muito das histórias... Não, eu tô gostando das histórias e das conexões, é um negócio maravilhoso. E, por exemplo, eu conheci o teu início do trabalho através de 2 amigas que trabalharam com você, a Ariane Costa e a Adriana Reis.
Exatamente, exatamente. A Elas Ariane, que, aliás, foram assessoras de falei, imprensa sua, né, no foi minha início? assessora de imprensa. Falei com a Ariane hoje, inclusive, coincidência. Não é? Olha aí. E veja que coincidência, eu estou contando essa A história. Ariana, Eu a Ariana falava. é amiga, pô. Ela tá onde, hein, Betinho? Ela tá A morando por Ariane, onde? ela Não perdi voltou de o João contato com Pessoa, ela ela. está aqui. Ela voltou para o Ah, tá Recife, eu tenho aqui? contato. Ah, que maravilha, cara. Depois me passa o telefone dela, eu Eu adoro galinha. passo sim. Ela tava em João Pessoa até o ano passado, né, morando em João Pessoa, mas ela retornou ao Recife. Ela estava com um negócio na área de comércio, né, na Paraíba, mas agora ela voltou e está voltando também à atividade de jornalismo. E por coincidência, rapaz, Mas não me diga um negócio desse, rapaz. e por coincidência, um outro jornalista hoje, um amigo meu chamado Roberto Cunha, lá do Rio de Janeiro, né? Eu estava conversando com ele agora à tarde, Marcelo, e um pouco dessa linha, até porque foi simplesmente porque eu passei, não sei nem se ele vai ter oportunidade de acompanhar. Eu passei o card desse nosso encontro hoje, e ele gosta de futebol também, é um crítico de cinema, né? E eu contando um Aham. pouco dessa história, ele disse, pô, Bertini, você sabe que eu estou fazendo alguns filmes, eu agora quero fazer um filme sobre tua vida. Eu digo, não, peraí, eu já não cheguei, eu estou muito Vai novo ser para que... isso. Mas isso aí, cara, vou fazer um filme. Eu acho que já tem um bom roteirista, que é o próprio Betinho, né? Porque eu acho que você tem uma. Você não tem uma. Por exemplo, você está contando uma história aí, você tem um tom assim de contar uma história. Você tem a linha assim, cronológica dos fatos. Isso facilita muito na hora de você criar uma história para o cinema, né? Assim, e você me contou a história aí do questão do. Porque assim, eu tenho muita questão de memórias eu particularmente, né, eu tenho memória de tipo assim, pô, eu passar por aqui e saber que aqui um dia foi tal coisa, como você fez. E eu já começo a me reportar para aquela época, né? Assim, eu me teletransporto, né? E o cinema, Isso é ele bom. causa isso, sabe? Eu tenho muito essa, pá, você falou do Compre Bem lá em no Pino, eu fiquei, cara, eu tô falando aí, meu irmão, onde é que tem um Compre Bem ali, bicho? Eu fiquei imaginando as pessoas fazendo feira lá. Você vê como são as coisas. Eu passei na Caxangá, e fazia tempo que eu não passava ali na Iputinga, porque a Sandra, minha esposa, é ali do bairro, e a Ah, gente recordou o nosso tempo ali de início de namoro e tudo. de E como namoro as, e tal. e como as coisas mudaram, né? O posto é outro posto, onde era o mercadinho joia é hoje uma clínica radiológica. As coisas mudam, né? E eu digo, olha, Quem aqui era passa um isso, joia. quem passa essa mensagem muito bem feita, né? É um filme até que eu tenho vontade de assistir, mas eu tenho certeza que vou chorar de novo. É por isso que eu não quero assistir, que você já citou aí, Cinema Paradiso. Eu tenho essa É. sensação, assim, quando, né, toda a história. Bom, eu não vou fazer E para mim é um spoiler aqui filme para quem não assistiu. referência. Para mim é um filme referência exatamente porque eu me sinto, né, além da questão da obra cinematográfica em si, eu me sinto sendo aquele garoto, entendeu? É interessante isso. E É cada vez verdade, mas é verdade. e cada vez Porque, que eu vejo aquilo, mas você se sente aquele garoto por amar cinema como na infância, ou por hoje ter sido apaixonado por cinema e hoje ser um produtor eu acho que cultural um pouquinho de tudo, cara. de tudo, né? A vida ensina para a gente, né, de que o aprendizado dela está exatamente na conjunção de tantos fatores, né? E certas coisas que são marcantes na sua vida, é isso que eu tô fazendo aqui esses elos e te mostrando, portanto, as conexões de como as coisas poderiam ser um enorme quebra-cabeça e não dá certo na montagem, não tem encaixe, né? Então, É. então veja, eu jamais imaginaria que um dia assistindo Isto é Pelé, depois estando no Cinema Atlântico, eu poderia conhecer Pelé, ligar ele ao cinema através de Aníbal e do velho Massaíni, que estavam nos filmes do Atlântico, para daí derivar um festival, não é? Que eu sempre digo, a grande explicação do nascimento desse projeto estão nessas pessoas, né? No Massaíni, no próprio Pelé. Por isso que eu homenageei Pelé nos 15 anos. Eu fiz de tudo para trazê-lo nos 10 anos, Marcelo. Mas a agenda do Pelé não é fácil, você tem que
teria que marcar com muito tempo de antecedência. Como não deu certo nos 10, eu já deixei o convite para os 15 no 10º ano. Você conseguiu, então, agendar com 5 anos de antecedência, né? Eu já comecei a já trabalhar com 5 anos. Eu queria muito nos 10 anos, né? Porque era isso que eu ia perguntar, se a dificuldade de fazer uma edição está justamente nessa questão da conexão de agenda das pessoas. Deve ser um sufoco, né, para fazer isso. E esse caso, cara, dele, primeiro eu tive 2 situações assim bem interessantes do ponto de vista de descrédito, vamos dizer assim. Primeiro, é que as pessoas, quando eu falava, as pessoas não acreditavam. Realmente, ao pé da letra, essa situação de descrédito é que as pessoas diziam, olha, você está sonhando demais, ele não tem condições, ele não vai vir. Não é? Ou se vier, vai cobrar uma fortuna. Não é? E há muita gente que ainda julga o rei por alguns aspectos comerciais. Né? Esse foi um primeiro descrédito. O segundo foi justamente dizer de que, olha, vai ser tal período, e por coincidência, esse tal período foi exatamente o mesmo, veja as coincidências, né? De 1994. Ou seja, ele chegou aqui no dia 29, passou o dia 30 conosco e voltou no dia 1º. Ou seja, são muitas coisas que terminam aquela história do quebra-cabeça juntando as pecinhas, né? E aí foi assim uma dificuldade, e foi o maior exemplo de dificuldade, foi exatamente ele, que por mais que a gente... Robertinho, te interrompendo aqui, mas eu vou fazer uma pergunta importante. Você viu a desconfiança das pessoas em relação à vinda de Pelé, mas você sentiu alguma desconfiança em relação à primeira edição do Festival de Cinema? As pessoas dizendo, que nada, rapaz, que Festival de Cinema vai dar certo. Teve isso, né? Claro, tanto é que levei 3 anos, né? Deixa eu registrar aqui a presença, é ela mesma, é ela, Sandra? É Sandra. Eu acho que tá vendo? Olha aí, ó. Entrou ali, tem que fazer a referência aí, ó. Olha ali, ó. Boa noite, senhora Bertini. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu, a live. Depois faz uma todos dois juntos. Ela tá pedindo desculpas, porque como eu já coloquei aqui, a gente está vivendo aqui um momento também especial dos netos, né? E a gente estava falando, ela estava exatamente com o filho, com a nora, com o pessoal. Não, tá dentro, entrou na área, tá valendo. Exatamente. Você tem que fazer o registro. Mas fala, teve a desconfiança também, né? Teve. Aliás, todo projeto que se inicia, né, Marcelo? Há sempre uma desconfiança muito grande, né? E um projeto, de certa maneira, ambicioso para aquela situação, né? Relativamente caro para os padrões dos eventos, né? Não tão caro como trazer Roberto Carlos ou trazer Paul McCartney, não é nesse nível, mas para os padrões normais de um projeto cultural, um projeto relativamente caro. Então muita gente desconfiava, não vai dar certo. E aí você se depara com o que você colocou aqui, no caso a gente se depara com o que você colocou, né? Às vezes das dificuldades de compatibilizar agendas, que não só são agendas, Marcelo, de pessoas, de personalidades ligadas a determinados filmes ou determinados debates que você queira. É também a agenda de compromisso daquela produção, né? Você também tem isso. Eu gostaria muito de ter tal filme, mas naquela data que você vai trabalhar, né, o filme vai ter dificuldades de ter a liberação do distribuidor. Né? Então, existem vários aspectos aí que precisam e são considerados na hora de definir uma programação. Eu me reportava para você, particularmente na dificuldade de Pelé, porque ele tem, como eu disse a você, nós não conseguimos para o 10 a agenda complicadíssima. A agenda dele total. Ele não fez qualquer exigência, a não ser uma que foi realmente um desafio para a gente, por exemplo. Ele, dentro do país, dificilmente ele anda em avião de carreira. Não é? Por uma questão muito simples, que a gente constatou aqui também, e eu já constatei em outra circunstância. Por exemplo, eu já tive o privilégio de estar na casa de Aníbal,
e pegar uma carona com ele e ir para o Rio de Janeiro com ele, né, até o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio, num jato, entendeu? Então, assim, eu já sabia de que não era fácil, porque eu já tinha estado com ele 5, 6 vezes, eu acho que mais ou menos isso, umas 6 vezes com ele, e não é uma coisa muito comum a pessoa dizer, a não ser quem trabalha ou alguma... Eu estive 6 vezes não sendo uma pessoa da rotina, tá entendendo? É muito complicado. E assim, a relação de confiança foi muito em função da família Massaini, né? De Oswaldo e de Aníbal, e ele veio, mas com essa exigência. E aí, cara, foi um nó, é uma outra história para a gente conseguir um avião para trazê-lo aqui, deixar aqui E ele passou quantos dias aqui, nessa vinda aí pro festival? Não, ele veio, a homenagem foi no dia do meu aniversário, que, aliás, é aquilo que eu disse, foi o meu segundo presente, né? Porque depois, assim, ele fez questão de almoçar, de jantar comigo, com minha família, e não admitiu a presença sequer da ministra na época, sequer do governador na época. Ele disse, isso aqui é uma coisa especial, se eu quero... Fecha o restaurante, se puder. E a gente fechou o restaurante, não entrou ninguém. Quando descobriram que ele estava lá, foi uma loucura a saída, né? E assim, é um privilégio você ficar... Como eu contei, eu já tinha contado para ele, né, dias antes, porque, aliás, vale a pena também, se você me permitir, contar essa outra história com ele. Dias antes, e isso foi um pouco... E tem a ver com o que eu contava aqui, da insegurança das pessoas, ou do discreto das pessoas naquilo que era a minha afirmação de dizer claramente, Pelé vem. Aí todo mundo dizia, não, rapaz, você não vai conseguir. Todo mundo desestimulando. E aí eu me encontrei com ele em São Paulo e disse, vamos fazer um filme, 30 segundos, porque eu vou fazer o lançamento do festival em São Paulo e eu quero fazer a surpresa de você dizendo que vai para o festival. Então, a primeira coisa é que ele concordou. A segunda coisa é que ele definiu o festival como o Maracanã dos festivais. Uma expressão maravilhosa que a gente usou no livro dos 15 anos por conta do público fantástico que a gente tinha no Teatro Guararapes. E que ele disse que já tinha jogado várias vezes no Maracanã e queria jogar no Maracanã dos festivais, né, para ver aquele público maravilhoso se render uma homenagem a ele. E terceiro, que as pessoas não acreditavam. E aí veio a grande surpresa para mim, é que as pessoas não acreditavam que ele tinha alguma identidade com o cinema. Claro que para mim, Marcelo, para a Sandra e para todos... Mas eu mesmo descobri que Pelé tinha uma infinidade vamos dizer assim, de relações com o audiovisual de uma forma geral, que não era só com a televisão, imagens de gols, etc. Ele fez filme, né? Vários, entendeu? Então, aí inclusive ele atuou naquele filme lá com Stallone e Michael Caine, né? Fuga para a Vitória, né? Exatamente. 82 esse filme. Exatamente. Então, aí o que acontece? Ele me surpreendeu. Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer um filme de 30 segundos. Vamos fazer um filme maior. Olha que coisa. Eu fui pego de surpresa, mas ainda bem que eu estava preparado, porque eu levei uma equipe comigo que trabalhava para o Canal Brasil, e, portanto, eu estava com equipamentos, eu estava com estrutura, e chamei às pressas um amigo diretor que morava perto da casa. Isso foi gravado na casa de Massaini, nos Jardins de São Paulo. Eu digo, agora eu preciso de um diretor. Eu não sou diretor de cinema. Chamei às pressas um diretor. Aí eu digo, rapaz, você quer fazer um filme agora? Ele não acreditou. Eu digo, não, tudo bem. Eu digo, agora vê, não tem cachê, não tem nada. Tu vai fazer um filme agora, mas é simplesmente com Pelé. Aí o cara enlouqueceu, disse, vou agora. Meu irmão, eu ia estudar a direção de filme na hora, se você me chamasse. Eu já agora. Aí ele ficou louco, bateu lá, organizou tudo, né? E aquilo que era pra fazer. Tem uma coisa que eu sempre digo na vida, que é o seguinte, a oportunidade quando aparece, não diga não, meu velho. Não diga não. Se eu sou diretor de filme, tô lá em casa, descansando, você liga pra mim e faz, meu velho, vem aqui que eu quero que você faça um filme aqui com Pelé. Meu amigo, eu ia na hora, tava nem
não sabia nem para onde iria. Eu vou encontrar uma solução. Ou alguém aparece para me ajudar, ou a gente toca uma ideia, as ideias surgem. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Evaldo, na hora, se disponibilizou, chegou lá. Na hora. E a gente. E aí o que é que aconteceu? Você não acredita. O que era para ser 30 segundos, a gente ficou com mais de 2 horas de material. Caramba, velho. E aí Pelé se comprometeu o seguinte: eu não falo de futebol, falo de tudo menos futebol. Claro, até nesse filme, é uma peça raríssima, eu vou contar onde é que ele está. Ainda há uma pergunta que é a minha voz que faz, né? Eu disse, porra, a gente está aqui e não perguntar sobre futebol, afinal, quem é melhor? Pelé ou Maradona? Eu fiz ainda. Caramba, eu aqui com a camisa do Boca Júnior, velho. E aí? Qual foi a resposta? E aí, ele que falou de cinema, rapaz, olha, pegou o violão, cantou. Eu até naquele momento disse, olha, eu quero fazer um encontro do rei do futebol com o rei do brega, que era Reginaldo Rossi, né? Eu tenho um pensamento, agora você falou aí que ele pegava o violão e para cantar. Eu tenho uma sensação que se Pelé hoje tivesse no auge da carreira, com 20 e poucos anos, ele seria o Rodrigo Hilbert. É jogador de futebol, cozinha, toca violão, faz filme, faz tudo, cara. Pelé é um negócio fantástico, né? Cara, ele foi perfeito. Ele liberou o filme. Como eu usei a estrutura do Canal Brasil, ele permitiu que fosse feita, além do CinePE, uma exibição apenas. Não precisou assinar contrato. Nada, palavra com palavra. Esse filme, ele está no acervo do Canal Brasil e só pode ser exibido uma vez. Chama-se CinePE Lé. Tá onde isso aí? Tá onde aí que eu quero ver? Onde é que tá? No acervo do Canal Brasil. Do Canal Brasil. Então, não tá no YouTube, não? Não tá no YouTube, não? Não tá. Se tiver alguma pirataria... Né? E foi legal porque tá lá, nós aparecemos como produtores desse filme, né? E foi assim, foi um frisson no dia da apresentação, Marcelo, porque inclusive tinha uma cena que eu até preveni ele de que a gente usou no filme, quer dizer, não deu tempo porque a gente não encontrou ele. Eu digo, não, aí ligaram para mim, você permite botar? Eu digo, põe aí, eu acho que ele não vai criar caso não dessa cena, que é uma cena do filme Pedro Mico, que ele contracena com Teresa Raquel, atriz, numa cena de sexo. Né? E aí, cara, ele aparece nu nessa cena no cinema. E isso causou um e ele ficou extremamente constrangido. Me disse depois, poxa, você poderia ter me falado que ia ter essa cena, eu não estava preparado que ia ter aquilo. Ele foi pego de surpresa. Mas foi assim, um leve puxão de orelha que a gente levou. Pode falar. Mas rendeu, funcionou, né? Funciona. Foi, cara, foi uma maravilha. Eu lamento muito, né, que o rei hoje esteja. Depois nós nos encontramos com ele no aniversário da filha de Aníbal. Ele foi super generoso. Por um acaso a gente tinha chegado do Panamá e eu estava para conseguir uns autógrafos para o filho de um guia de turismo do Panamá, que era apaixonado por futebol. Foi uma coincidência de novo. Eu disse, Pelé, olha, eu tenho aqui uma... Por coincidência, eu estava na bolsa de Sandra, né? Porque a gente não tinha certeza que ele ia para o aniversário, porque Pelé é de surpresas, né? Surpresas fantásticas. Vou dizer outra aqui, né? Eu estou na casa de Aníbal um dia e ele chega de repente, eu pensando que era um táxi, quando eu vejo ele vestido de taxista, dirigindo um táxi, para despistar. Então são muitas histórias assim que eu vivi com o rei nesse período de convivência com os maçaínes, né, que fazem parte hoje de um repertório da minha vida que eu acho assim extremamente bacana. Ele que foi meu ídolo, né, era o ídolo do meu pai. É fantástico, né, isso, né, cara? É muito fantástico. E depois você... Eu tenho vontade de conhecer Zico, cara, pessoalmente. Eu não conheço Zico pessoalmente, foi meu ídolo da infância, assim, na TV. Você é comecei a gostar de futebol por causa de Zico. Outra geração, eu não vi Pelé jogar. Mas eu ainda para enumerar do festival, ainda com relação a futebol, a gente exibiu o filme de Garrincha, né, a ficção, que André Gonçalves faz o papel de Garrincha. A gente exibiu o filme de Heleno de Freitas, entendeu? Maravilhoso o filme, inclusive. Eu gosto muito do filme de Heleno. Eu gosto muito do filme de Heleno. E lembrei também de Boleiros.
né, de Boleiro sensacional. Boleiros que também. Então a gente teve essa. E teve um ano, acho que você vai lembrar, que foi um ano da Copa da Copa, como que chama a Copa anterior à Copa do Mundo, que reúne os campeões dos continentes. Copa das Confederações. Copa das Confederações. Me deu um branco agora. Que houve a Copa das Confederações, a gente fez uma homenagem cinema-futebol, né? Eu levei a turma para conhecer a arena. Você levou, lembra, né? Eu lembro que você trouxe o pessoal do Cinefute. Exatamente. Não foi esse ano? Você trouxe o Cinefute, que é um festival sensacional. E ali eu fiz uma homenagem, você vai lembrar, que é outra coisa marcante da relação cinema e futebol, que a gente está conversando aqui. A gente fez uma homenagem ao Canal 100. Não é? Quem é o Canal 100 era espetacular, cara. Era espetacular, Betinho. Carlinhos Niemeyer, que eu não tive o privilégio de conhecer, mas, assim, aquelas imagens, a gente chegava mais cedo no cinema, ou então eu via, cara. Ficava no intervalo de uma sessão para outra, para ver aquelas imagens fantásticas. Ainda eu tenho na cabeça... Mas Betinho, engraçado o seguinte, vou dar um relato para você, que, assim, a gente começou o papo aqui, eu lhe falando que eu era apaixonado pelas duas coisas, assim. Eu comecei a perceber essas paixões paralelas agora, recente, assim. Pô, cara, eu tenho uma ligação com futebol, por causa do meu trabalho e tal, mas depois eu fiquei pensando, cara, eu tenho uma paixão por cinema, eu assisto filme desde garoto. E você vê como são as coisas. Quando eu ia para assistir os filmes, que eu ia muito para ver os Trapalhões, e o Canal 100 passava, o São Luís, passava no Moderno, eu achei muito no Moderno também. Eu tenho uma lembrança muito boa, por exemplo, eu assisti o Incrível Monstro Trapalhão no Moderno. Eu assisti no Moderno. Aí passava muito o Canal 100. Só que, bicho, naquele momento ali, Betinho, eu ia para ver filme, cara. Então eu não queria saber de futebol. Eu achava maravilhoso as imagens do Canal 100, diferente, mas eu tava ali para assistir os Trapalhões. Então o garoto dizia, pô, sai daí, velho. Assiste futebol, agora assiste Trapalhões. Vê que coisa maluca, velho. E quando eu tava em casa assistindo o jogo, eu não queria saber de cinema. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Assim, o que está também vindo na minha mente aqui agora é que toda essa diversificação de sentimentos está vindo agora nesse papo que eu estou tendo contigo. Assim, eu estou me lembrando disso. Estou me lembrando que quando eu estava no cinema, eu não queria saber de futebol. E deixa eu deixar você mais feliz, então, fazendo de novo uma conexão com o que você acabou de falar. Canal 100, a gente fez aquela homenagem no festival. E eu queria... você veja como são as coisas. No meu caso, eu me lembrava claramente... Eu assistia ao jogo pela televisão, uma vitória histórica do Sport em 75, no Maracanã, contra o Flamengo, gol de Milton. Não sei se você tem essa referência. Não, eu sei quem é o jogador, mas eu não vi. Não é do seu tempo, mas eu digo que você tem a referência como jornalista, sim, já viu... Sim. Essa vitória foi quando o Duque, o velho Davi Ferreira, disse que o futebol carioca era uma piada. Foi exatamente nesse jogo. Então, e Dario era o nosso atacante. Esse gol de Milton, que ficou na minha memória, veja que coisa. Eu consegui resgatar nos acervos abandonados, eu posso dizer assim, porque foram recuperados depois pela Cinemateca, que é a história que eu quero contar da União, e depois eu vou falar do segundo assunto da conexão Trapalhões, tá? Mas do primeiro é o seguinte, dessa questão do filme lá do Pelé, eu estava falando antes dos Trapalhões, me perdi aqui. Me lembra? Não, o segundo momento ia ser os Trapalhões. Só que você estava falando que você resgatou o gol de Milton. Sim, da imagem do gol de Milton, exatamente, do gol de Milton. E aí o que é que acontece? Eu consegui descobrir esse gol de Milton, que estava numa situação precária do acervo de Carlinhos Niemeyer na casa do filho dele, lá em Jacarepaguá. Ele me mostrou a situação do acervo, porque já tinha acontecido no CinePE que Pelé teve a assinatura de um acordo para que este acervo fosse comprado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério. E eu assinei como testemunha desse acordo
Por isso a ministra da Cultura, que era Ana de Holanda, irmã de Chico Buarque, esteve no festival e conversou com o Pelé para acertar com o Pelé os direitos de imagem. Certo? Foi aqui dentro do CinePE. Muito bem. Anos depois, eu vejo de perto a situação, porque parte do processo não tinha dado. E eu consegui, pela amizade, fazer com que houvesse o restauro, principalmente desse gol. E como eu estava no festival, e para não dizer que foi uma manobra de rubro-negro, eu escolhi um gol do Sport, um gol do Santa Cruz e um gol do Náutico. Naturalmente que o gol do Sport era de uma vitória, os outros dois eram de derrotas do Náutico, mas era gol do Náutico e gol do Santa Cruz. Mas eu consegui restaurar esse material, e essa imagem restaurada eu entreguei a Evandro na FPF, desses gols. Tá. E aí quis o destino para fechar, que 2 anos depois eu era o secretário do audiovisual. E a gente conseguiu, de fato, resgatar boa parte dessas imagens e dessa memória que já estavam negociados em termos de recuperação dentro da Cinemateca. Veja como o mundo se fecha. Meu amigo. E você o mundo é ovo de codorna. E você falando dos Trapalhões, eu agora lhe dou também a informação. Eles seriam os nossos homenageados esse ano. Eles, eu digo os Trapalhões. Ia ser, meu irmão. A gente ia fazer, não tínhamos anunciado isso na imprensa, nós íamos fazer, trazer Renato Aragão e Dedé Santana. Dedé já estava conversado, a gente estava convencendo o Renato Aragão, e aí veio toda essa história da pandemia. Claro que a gente agora, até porque também faz parte da nossa memória fílmica, foi sua, é minha, é de Sandra também, e é por isso que eu falei do São Luís, que é a casa do CinePE, né? E quantas vezes eu entrei naquela fila do São Luís, como Sandra também falou, para assistir Renato, Dedé, Mussum e Zacarias, né? Quando eu participei lá do festival, lá no apresentação do filme Marina, né? Que eu escrevi, o livro da minha filha. E aí quando eu fui lá, quando havia o roteiro de você ir lá falar, né, e tal, eu confesso a você, eu fiquei muito emocionado pelo seguinte, não pelo fato de eu estar apresentando o filme, também pelo filme, mas principalmente por eu estar num palco, assim, que é muito da minha infância. E eu digo a você, viu, Bertini, quando eu passo por ali, pela cidade, e assim, eu vejo as filas ao redor do cinema, sabe? Que hoje não existe, não tem mais, que as pessoas não vão. E me lembro também, que eu gostava pra caramba também, que eram os boxes que tinham as fotografias do filme, né? Assim, tipo assim, Trapalhões e o Planeta dos Macacos. Aí tinha as fotozinhas, assim, os 3 fotozinhas, eu ficava ali, ó. Eu ficava assim, ó. Cara, como é que vai ser essa cena, velho? Eu ficava louco, velho. Aí quando eu ia entrava no filme, que a cena passava, aí eu fazia, eita, a cena que tá lá no cartaz e tal, não sei o quê. Pô, o cinema é mágico demais, cara. É muito mágico. Cara, é a mesma magia do futebol, cara. Aqueles boxes ainda existem, você sabe, ali no São Luís, né? Não, mas não tem nada mais. Tem, ainda bota alguma coisa? Não põe. No caso do CinePE, né, eles colocam o cartaz do CinePE. Mas eu digo que fisicamente, aquele espaço que lhe traz tanta lembrança, é o que dava, por exemplo, eu trabalhava na Conde da Boa Vista, né, quando eu tinha 18, 19 anos, eu já trabalhava no BNH e passava ali na minha caminhada para o banco, e ali tinha esses quadros, né? E era justamente a motivação que poderia existir. Exatamente, era se alguma coisa, não só o título, o ator, a atriz, ou alguma cena que despertasse a atenção, né? Fazia parte disso. Então você tem aí um outro registro também muito interessante. Eu ficava na fila, eu ficava, por exemplo, no filme dos Trapalhões, que tinha uma fila imensa, aí a fila dobrava o quarteirão do São Luís, né? Tinha a entrada, e eu me lembro muito assim, de ficar no quarteirão, na lateral, onde estavam os boxes, passava os caras lá com o chicletinho, né? Os caramelozinhos, né? Da Embaré, o Zorro, aquele negócio todo lá. Ô Bertini, vamos fechar isso aqui, tá faltando 30 segundos, aí a gente volta pra gente finalizar.
Tá finalizando a primeira hora Aí a gente acaba essa e volta. Beleza? Vamos embora. Beleza.